E voltamos para você que chegou agora. Estou recebendo hoje no programa Personalidades Bia Cardoso. Bia Cardoso tem conversado muito conosco, tem falado das suas atuações, que são diversas. De fato, uma mulher virtuosa. Tem sido um prazer conhecer melhor um pouco de você. E Bia, você me falou no primeiro bloco de toda a sua atuação no meio jornalista, né? Sim. E aí, hoje, como foi essa transição para o direito, que hoje é a tua formação atual, não é isso? Isso, eu estou concluindo o curso de Direito. E essa mudança ela aconteceu ali em 2015, na verdade, né? Foi um período em que eu atuei aqui na cidade com o título de primeira-dama. E esse é um papel que te traz uma demanda social muito grande. Com certeza. E que te dá uma percepção, expectativa muito exatamente, grande, né? De situações que até então eram invisíveis aos teus olhos. Eu me lembro de uma família que nós fomos fazer uma buscativa, fomos socorrer a 60 quilômetros daqui, uma família que veio de São Paulo, recrutada por movimentos de ocupação de terra e abandonada num terreno da cidade, da área rural. E ao chegar lá eu vi que eram pessoas que não tinham documentos, que não tinham nenhuma estrutura. E nós tivemos que usar da política para fazer todo o processo de inclusão nas políticas públicas. E onde é que o direito entra nisso? É quando você se sente impotente diante de situações como essa. Entendi. Né? É quando você quer interferir de alguma forma para fazer com que aquele direito à saúde, à educação, ele aconteça para aquela pessoa. E aí eu me inscrevi, passei no vestibular e comecei a cursar e me apaixonei pelo direito. Porque eu acho assim, que ele traz para nós uma capacidade muito grande na solução dos conflitos. Sim. Esse é o papel do direito, essencialmente essa é a base do direito. A solução de conflitos ela te permite monitorar até onde a questão ética também vai funcionando, tem funcionado quando se trata de passivo social. E aí eu entrei de vez, entrei assim de corpo e alma e me descobri assim, apaixonada pelo direito, assim como pelo jornalismo. Que legal. Bia, muito tem se falado sobre propósito, né? Você tem percebido esse movimento nas redes sociais? Porque é uma busca sem fim, gente. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E a tua fala agora me trouxe muito isso, propósito. Como hoje você se define, assim, numa fase mais amadurecida, onde você consegue olhar com mais clareza para as coisas e espiritualmente falando, isso te bate como um chamado, como um propósito definido? Fica claro para ti hoje isso? Fica. Você se refere à questão do direito? Isso. Sim, fica. Eu acho que todo mundo tem que ter uma vida com propósitos. Porque os propósitos são... eu acho assim, o olhar determina o alcance. E o propósito entra também na questão do olhar, para determinar esse alcance. Hoje eu tenho me dedicado, eu estou concluindo o curso. E qual que é a minha meta, o meu propósito? É atuar numa missão evangelística através do direito. Né? Eu acho que tem muitas pessoas que precisam disso, né? Desse socorro. Precisam sim de Deus, mas precisam também de uma estrutura que lhes permita serem incluídas, serem assistidas, serem socorridas na violação dos seus direitos. E é muito interessante a sua fala, Bia, porque a verdade é uma. Nós falamos muito do espiritual, mas a gente também tem que entender que o todo, ele também tem que ser prático. Né? Nós temos todo um propósito definido, clareza no que temos atuado, né? Mas existe também o interesse de eu fazer a diferença, né? Um propósito definido. E como você falou, né? O direito te possibilita de fato atuar de forma... interferir nessas realidades. Sim. Eu me recordo que em Brasília, nós, observando ali o entorno dos poderes, eu comecei a conversar com pessoas que estavam ali em situação assim extrema, né, socialmente falando, situação de exclusão extrema. Eram populações de rua, nem todas elas assistidas pelos programas de governo do DF. E eu comecei a me aproximar delas e a conversar e vi que tinham muitas pessoas com
problemas com algum tipo de deficiência psiquiátrica. E essas pessoas nem sabiam, morando ao lado do poder, que elas tinham direitos, que elas poderiam ser assistidas, né, num CRAS, num CREAS, no Centro Pop, por exemplo, e que elas poderiam retornar aos seus estados de origem, porque existem programas para isso. Ou seja, às vezes, o programa existe, a lei existe, mas ela não chega para essas pessoas. E aí é que entra em cena um direito. O direito. Foi conversando com a Caritas, foi conversando com os órgãos de poder que a gente construiu. O que está faltando? É a passagem para retornar ao estado de origem? O que está faltando para você ser assistido nessa necessidade? E cada vez mais que você é confrontada por esse tipo de situação, você percebe o valor de um conhecimento que o direito te traz. Né? Sim. Você pode cobrar, você sabe cobrar. Você sabe qual é o seu direito. Sim. E você tem que ter sentimento de pertencimento. Sim, eu pertenço, eu posso. E isso chega para mim também. Com toda certeza. Até porque eu percebo que no âmbito do direito existem muitas situações que é o famoso se colar, colou. E se eu não me aproprio da figura de entender que eu preciso lutar, entender, buscar mais, exemplo, eu tenho uma situação com o meu filho que é autista. Minha figura sempre foi uma figura mais passiva, era do meu comportamento. Eu, como mãe, tive que me reaprender a lidar com isso. De que forma? Entendendo quais são os direitos dele e assegurando hoje de que ele seja assistido. Né? Então, isso é uma busca. Inclusive, eu quero aqui deixar o nosso recado a você que nos assiste, que se tem qualquer situação, busque conhecimento acerca da sua causa, porque tem muita situação que nos é imposta que você fica que, é isso mesmo, e não é isso mesmo, né? Existe uma solução, existe um direito seu que muitas das vezes não está sendo acolhido no porquê. Falta de conhecimento, é perecer por falta de conhecimento. Ou seja, o processo de aceitação de uma situação que te nega um direito, ele não pode ser visto assim de forma passiva. Você tocou num problema que é uma realidade em Marabá. Muito Você grande. tem 120 famílias que têm filhos autistas aqui em Marabá. E é uma síndrome que precisa ser tratada com a atenção que lhe é devida. E muitas mães, inclusive, têm uma certa dificuldade hoje em ter acesso a esse tipo de atendimento. Para um filho que está precisando nas estruturas, por exemplo, de poder. E a organização por parte desse segmento já foi feita. E eu sei que a sociedade, ela também tem a capacidade de solução dos seus conflitos. Sim. De que maneira? Quando ela se organiza, quando ela começa a pleitear a sua causa do ponto de vista da lei. Né? Do ponto de vista da lei. Isso transforma, isso produz transformação. Demais. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi a sua experiência com a política, nesse processo, né, com esse título? O que você absorveu? Ali despertou a tua causa com o direito, né, onde você entendeu que você não podia ficar só olhando aquilo ali, você de fato correu atrás, né, para poder realmente ser uma pessoa que tem, de fato, na prática, uma forma de ajudar a outros. Isso é muito, muito louvável. Mas a experiência na política, o que ela te trouxe? Eu acho que ela me fez crescer muito. Sim. Tem muita gente que diz assim, Pamela, eu detesto política. Eu era essa. Eu te contei há pouco, né? Você me contou uma experiência e aí eu gostaria que você compartilhasse conosco também. Eu contei aqui a ela, coisa que eu contei pouquíssimas vezes, né? Eu tive que fazer o meu título eleitoral porque o meu CPF foi suspenso. Só para você entender o quanto que eu tinha aversão à política. Eu literalmente, eu não tinha título e eu falava que eu não era obrigada, porque se era um direito meu, eu decidia não participar disso, porque eu tinha literalmente aversão à política. Com o tempo, eu fui entendendo o quanto que não adianta você se colocar dentro de uma bolha e falar assim, eu não faço parte. Exatamente. Porque se eu me anulo, alguém vem e decide por mim. Então, isso era a minha figura e casa muito bem com aquilo que eu te falei, de ser uma figura mais passiva. Sim.
né? E aí eu conheci a Deus, literalmente. Eu não nasci em um lar cristão, né? Isso foi, Deus chegou a mim de outra forma, foi uma decisão minha, começou aqui. Foi um encontro muito E pessoal. aí eu percebo o quanto que Deus trabalhou em várias áreas, inclusive a passividade foi embora. E aí eu entendi com muita exatidão o quanto que não adianta você se colocar dentro de uma bolha e dizer eu não concordo com isso, porque alguém vai decidir por você e depois, querendo você ou não, os resultados e consequências vão chegar até você. Com um detalhe, você não tem nenhum poder de decidir nada, porque você se anulou. Então, hoje eu tenho exata clareza disso, do quanto que política é algo que não adianta você falar que eu não faço parte disso, eu não concordo com isso, porque, de fato, politicagem dá essa ânsia mesmo, né? É a descaracterização dela que gera uma rejeição. Sim, exatamente. Você me perguntava, eu gosto de política. Aliás, eu amo a política, seja ela a política de ativismo, ou a política mesmo como instrumento de transformação. E sabe por que eu te digo isso? Tem gente que diz eu não gosto. A política tem uma capacidade extraordinária de resolver os problemas da sociedade. E é para isso que ela existe. E por que isso? Porque a partir do momento em que um Estado, né, que foi criada a política de Estado, ele assume essa capacidade de solução dos conflitos de uma sociedade, ele assume um papel. Sim. E você nasce dentro de uma estrutura política. Você nasce no hospital público. Quem faz o hospital público? Quem é que pavimenta uma rua do bairro? Sim. Quem faz o posto? Quem constrói a escola? Com todo respeito pelo papel que eles desempenham na sociedade, não é a classe empresarial. Ela cumpre um outro papel que é de igual modo importante. Sim. Mas é a política que resolve o grosso dos problemas da sociedade. Esse modelo é um modelo que, se ele apresenta falhas, nós temos a capacidade de realinhar. De que maneira? Decidindo. Não é com omissão que a gente decide os desafios de uma sociedade, mas é sendo participante de um processo que nunca está concluído, mas que está em permanente construção. O período que eu atuei, eu tive o prazer, assim, Pamela, de atuar por um longo período, digamos assim, nos bastidores do Senado. E aí você descobre toda essa efervescência de bastidores que te revelam como nascem as leis. Ali você tem bancadas, porque o Senado é a casa dos estados. E ali você tem bancadas bem segmentadas, né? Você tem a bancada da pecuária, você tem a bancada da soja, ou seja, ali é um espaço de disputa para assegurar que os investimentos cheguem em cada segmento, né, que ali está representado. E esses segmentos, eles representam os nossos diversos Brasis que nós temos. Sim. Né? E é dessa forma, é com a política que nasce a lei. E é a lei que vai moldar o funcionamento e o comportamento de uma sociedade. E é interessante demais a sua fala, porque eu percebo, Bia, e você também deve perceber isso, o quanto que o público feminino ele não é muito atuante na política. Os números mostram isso. Os números mostram isso de forma alarmante, infelizmente. O que você pensa a respeito disso? Você acha que a sociedade, na verdade, tem muito do reflexo do machismo, né, que é ali... Então... Existe uma palavra que está muito em voga, que é a questão do patriarcado, que se refere a toda essa estrutura que se construiu no Brasil, por exemplo, onde a família era chefiada por um homem. E então a esquerda se apropria muito desse discurso. Mas nós tivemos sociedades extremamente avançadas que foram matriarcais. Então não é bem verdade, e essas sociedades são descritas inclusive na Bíblia, sociedades matriarcais. Então, não é verdade que o desdobramento daquilo que o machismo produz responde por esses números e que a religião tem o seu quinhão de responsabilidade, como alegam alguns segmentos, né, mais à esquerda. Não é bem verdade isso. Eu acho que a mulher, por exemplo, tem a questão cultural? Tem. Sim. Nós somos um país plural. Nós fomos...
Nós recebemos a influência portuguesa, nós recebemos a influência holandesa, nós recebemos a influência árabe, por exemplo, aqui em Marabá, que foi uma cidade colonizada por 50 famílias árabes que dominavam o comércio da castanha. Então, quando eles vêm, eles se deslocam, eles trazem no seu bojo uma cultura. Sim. E essa era a cultura. Por que a nossa região é um pouco mais conservadora em termos de representatividade feminina? Ela tem um pouco a ver com a sua origem, com a sua base. E eu acho que hoje, isso, com o tempo, isso foi sendo desconstruído. Houve avanços. E esses avanços, eles não começaram agora. Porque se você pega ali a Revolução Industrial, por exemplo, você vai ver que a primeira forma de organização que contesta um modelo de produção, ela se dá com quem? Com as mulheres. Você vê que até na Segunda Guerra Mundial, quando houve um número de baixas muito grande, que a Rússia precisou fortalecer o seu exército para então vencer a Alemanha nazista, a quem ela recorre? As mulheres. Elas atuavam como enfermeiras, mas também atuavam como combatentes, e elas desempenharam muito bem o seu papel. Era um século difícil? Era tão difícil, ou muito mais que hoje. Sim. E já havia esse núcleo de organização. Então, não é bem verdade que esses movimentos se estruturam dentro de um partido A ou B. Eles se estruturam no meio da sociedade, a partir do momento em que elas percebem a necessidade de uma organização e de solução de um conflito. Você se vê como uma possível, além do direito, atuando na política? Eu me vejo muito no direito. Eu acho que a atuação política, Pamela, ela se dá todos os dias. Sim. Quando você conversa com as pessoas e você dialoga com elas, tem a capacidade de saber escutar, sobretudo escutar. Sim. E se colocar apenas num papel de interlocutor dela, junto a algum órgão, enfim, naquilo que ela está necessitando, você produz uma ação política. Sim. A política tem uma história que eu acho assim, muito interessante, que foi um dos momentos em que eu me vi numa saia justa política. Eu estava no Senado e nós fomos para um jantar. O Senado, ele dialoga muito com as embaixadas. E normalmente as embaixadas, elas estão no Brasil porque elas estabelecem algum tipo de acordo comercial com o Brasil. E ao chegar na embaixada da China, participamos do jantar com a diplomata e eu quebro um protocolo dizendo assim, olha, qualquer dia desses eu vou convidá-los para minha casa para jantar. Você não pode quebrar porque existe todo um regramento, né, um protocolo. E a embaixatriz, aliás, ela diz assim, pode ser hoje à noite. E a política, quer dizer, foi um momento político que eu estava ali tendo uma atuação política e que me deixou um pouco na saia justa e por isso eu te digo que a política exige muito mais da gente, um olhar muito mais amplo. E à noite eu tive que correr a tarde inteira, porque existia todo um rito que cercava a mesa de um corpo diplomático. Desde a cor da flor, da forma de disposição. Aqui a gente tem o costume no Brasil de colocar a galinha, enfim, a carne moída ali na mesa, tudo na mesa. E eles não, os chineses não, eles comem por rodadas. E quando a embaixatriz fala, você não pode comer. E ela, às vezes ela falava 20 minutos. E essa pausa me deixava um pouco intrigada, porque não era o nosso costume. Então, quando você respondendo agora de fato... Eu tô aqui imaginando a situação, gente. Então, imagine você brincar com alguém e esse alguém diz assim, pode ser hoje à noite, nós fomos. Eu tive que correr atrás da louça, inclusive, porque eles comem pequenas porções. Sim. E para recebê-los, eu tive que servir alguma coisa que fosse a cara do Brasil, tipo um licor brasileiro à base de jambu, que foi o que eu servi. E eles bebiam, diziam assim, e que estavam intrigados até com o fato de gerar dormência. Sim. Né? Eles queriam saber. Inclusive, no final dessa conversa, gente, só para resumir, eles ficaram interessados no nosso açaí, que foi a sobremesa, e no nosso jambu. E eles já queriam um acordo comercial com o Brasil, de fato. E isso foi muito intrigante para mim. Mas eu acho assim que é muito interessante você participar nos bastidores. Eu já fui suplente de senador. E isso me abriu portas em Brasília, né? Nos bastidores do Senado. Mas eu acho tão bacana
você ficar nesse papel do dia a dia, de interagir com as pessoas, eu acho que isso constrói base, constrói conhecimento, constrói experiências que não têm preço e que às vezes a burocracia ela rouba de nós. E interessante sua fala, porque às vezes esse estar nos bastidores tem mais a ver com um propósito definido que você tem de executar. Eu quero porque eu quero proporcionar melhoria para determinadas causas, né? E quando se tem uma política voltada muito para o ego, de eu preciso ser visto, eu preciso ser reconhecido, você percebe, até na fala, né, que não é muito por conta de um propósito de eu preciso melhorar a condição de determinadas classes, não é isso? Ou seja, não é pensando no outro. Olha, quando a gente fala de programas sociais, por exemplo, eu tenho um olhar um pouco crítico, uma posição até às vezes um pouco crítica com relação a isso. Porque eu acho que você não pode lidar com um passivo social de pessoas desempregadas, à margem dos seus direitos, só amontoando dentro de um programa social, dentro de um programa de distribuição de renda. Isso é importante para socorrê-los num primeiro momento? É importante, mas isso não é tudo. Eu acho que todo mundo traz dentro de si essa capacidade de ser, esse querer ser reconhecido por aquilo que eu sei fazer. Sim. E sabe quando que você percebe isso, Pamela? Quando você lida com essas pessoas, que elas dizem, eu sei fazer um bolo. Então, eu acho que desenvolver a capacidade daquilo que potencialmente elas sabem ou poderão saber é muito mais importante do que simplesmente distribuir uma renda mínima e estagnar e não dar à pessoa a condição de superar isso, de superação dessa condição. Eu acho que isso é assim, essencial. E quando uma pessoa, às vezes tem gente que diz assim, mas o fulano disse que se mudar de posição vai comprar um carro. No fundo, gente, essas pessoas elas trazem dentro de si um sentimento. E qual é o sentimento? De poder ser, de poder ter mais dignidade. E eu acho que isso é o que importa no final, elas se sentirem inseridas, sim, participantes, assim como muitos, ou como uma minoria. Sim, verdade. Gente, olha só, que programa é esse? Bia, muito bom, né? Muito bom. Foi um prazer recebê-la. Muito bom mesmo. Assim, às vezes você conhece uma pessoa, né? Às vezes por um título, e um título é muito pouco para definir o que de fato aquela pessoa tem, não é isso? Uhum. Às vezes quem te vê só com Bia Cardoso não imagina de fato a tua atuação, o quanto que você tem para ofertar. Eu fui olhar as suas redes sociais e vi, inclusive, porque assim, gente, quando eu vou receber uma convidada, eu estudo sobre ela, né? Fiquem atentos. E aí, eu entrei no perfil da Bia, estava fechado, eu falei, gente, como é que eu estudo sobre a Bia? Então. Você pretende? Qual é a tua pretensão? Você continua assim? Você pensa em tornar isso mais público, trazer as suas percepções para que outras pessoas também acompanhem? Porque a ideia de que só uma digital influencer pode influenciar pessoas, ela é muito limitada. Porque todos nós influenciamos o meio que vivemos. E quando você vai para uma rede social e você começa a falar das tuas vivências, das tuas crenças, né? Isso também influencia outras pessoas. Eu queria, inclusive, te dizer publicamente que eu acredito muito que a tua figura merece, sim, ser compartilhada, merece, sim, que seja aberta ao público, né? Não só para que eu estude sobre ela, mas para que você possa influenciar outras mulheres a não só a vivência pessoal, né? De ter um lar voltado, cheio de valores que você teve lá na sua infância e que você replica também no seu lar, mas que você também possa encorajar mais mulheres a também terem um propósito definido, com clareza, sabe? Para que você também encoraje outras mulheres a buscarem tanto quanto você buscou, o que é louvável, né? E atípico. Atípico, interessante isso, né? Então, eu acho que, no fundo, resumindo tudo que foi dito, existe algo muito maior que nos move. Sim. É a nossa fé, né? A fé que nós temos num Deus que não perde o controle de nada e que tem o controle da nossa vida. E esse Deus é tão grande, que Ele nos faz também assim,
pessoas que pensam grande. Eu tenho muita vontade. Eu fiz, em 2014, eu fui 2 vezes a Israel. E agora planejo uma outra ida, quando eles abrirem a fronteira. Mas andando ali na Terra Santa e me deliciando com cada lugar citado na Bíblia, eu visitei um campo de refugiados sírios. E eu tenho muita paixão porque eu percebo que o mundo oriental, sobretudo o mundo árabe, é um mundo muito fechado para o evangelho. Sim. E quando você diz assim, Bia, o que você pensa? Eu acho que o pensamento da gente, ele voa muito, né? Ele tem asas, aliás, e asas assim muito largas. Quando eu visitei aquele campo de refugiados sírios, bem pertinho do Vale de Gileade, que eu vi a realidade de um povo que vive uma guerra permanente e uma fé, né, que precisa ser moldada, né, dentro de uma convicção maior, que é esse Deus que nós professamos, que para eles é Alá. Então eu sonho, a minha perspectiva é essa, é de poder falar de Deus para as pessoas, é de poder falar de Deus para essas nações e de fazer com que elas sejam alcançadas nessa escuridão espiritual em que muitos vivem hoje, né? Sim. Eu acho assim, é uma coisa que antes eu tinha um sonho que era, eu vou fazer um concurso, eu vou para a diplomacia, que era o meu sonho, a diplomacia. Mas às vezes a gente chega ali e diz assim, não, para eu conquistar aqui, eu tenho que passar por aqui, né? Sim. Então, eu acho que essa vivência com esses diferentes povos, e Brasília é um pouco disso, ela me trouxe um pouco isso, porque ela é uma cidade que recebe povos de todas as línguas e nações. É uma cidade extremamente internacionalizada. E por que isso? Por conta das embaixadas, né, que acaba atraindo esse público. Seja o público diplomata, seja o público que vai buscar nas embaixadas um pedido de socorro ou uma solução. Sim. Então, eu acho que essa relação abre, de certa forma, os olhos da gente para esses povos, para essas pessoas, para esses irmãos, né, Sim. que precisam ter de nós uma palavra de esperança. Sim. Eu tenho muita vontade, esse é o meu sonho. Coisa boa, gente. Bia, muito obrigada, viu? Realmente foi algo que acresceu muito. Você é realmente uma mulher cheia de virtudes. Foi um prazer recebê-la, viu? O prazer foi tudo Eu teu. tenho certeza que, inclusive, Bia pode voltar. Vai ter repeteco de Bia aqui no programa Personalidades, viu, gente? Porque tem muita coisa. Olha, a gente não falou 1/3 do que gostaríamos ainda. Então, com toda certeza, temos mais aqui. Obrigada. Mas foi um Fabiola. prazer, viu? Olha, o prazer foi meu, sabe? Uma jornalista que conduziu com tanta sensibilidade a nossa entrevista e assim com tanta ternura. Isso é importante no nosso papel. Obrigada. Nosso papel exige sensibilidade. É razão e sensibilidade. Sim, sim. Muito obrigada, viu? E é isso, gente. Mais um programa Personalidades incrível. Foi um prazer tê-lo conosco. Semana que vem temos mais, viu? Programa Personalidades. Oferecimento Moda Show. O melhor da moda